a fibromialgia e as relações. Eu vou falar agora sobre a experiência, minha experiência e sobre as pessoas que eu conheço que têm fibromialgia e seus relacionamentos, de todas as formas de relacionamento. Vou começar pela parte familiar. É uma dificuldade muito grande para quem tem fibromialgia, porque a pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma dificuldade muito grande de ser, não é nem proativo, é de ter energia para agir, né, para fazer as coisas. E esse nível baixo de energia faz com que ela colabore menos com as atividades de casa, por exemplo, do dia a dia. Então se torna um martírio, porque a pessoa não tem energia para agir e as pessoas querem que ela colabore também em casa e faz todo sentido ela colaborar. Só que as pessoas não entendem que tem que ser no tempo que a pessoa tem, porque não é porque ela quer. Né? Se fosse porque a gente queria, seria uma dádiva, seria um prêmio. Ser preguiçoso é um prêmio para mim. Porque a coisa que eu mais queria era ser preguiçosa ao invés de ter fibromialgia. E esse termo foi um termo que eu recebi muito na minha vida, principalmente pela minha mãe, né? Minha mãe me chamava muito de preguiçosa, bem pejorativamente mesmo. Ela era uma pessoa que tinha muitas obrigações, tinha muito para fazer. E ela queria porque queria mesmo que todo mundo participasse das coisas, fizessem... E se não estivesse fazendo, tinha que fazer também alguma coisa. E eu não fazia. Eu não conseguia fazer, eu não tinha energia para isso. Eu dizia que ia fazer, aí não tinha energia, não fazia. Aí fazia, era confusão por causa disso. Então, eu fui muito taxada de preguiçosa, isso doía muito. Doía muito porque eu recebia a agressão, né? De ser chamada de preguiçosa. Eu me sentia péssima por isso. E eu me sentia péssima também se eu fizesse alguma coisa que eu não estava com condição de fazer. Eu estava causando abuso a mim mesma também, né? E aí, essa era dentro da família. É muito complicada, a parte de relação familiar. E isso aconteceu mais na frente na minha vida, né? Era muito duro colaborar dentro dos afazeres de casa depois de vir da faculdade. Horas e horas estressante. Eu chorava, eu vivia travada, angustiada. E eu tinha que fazer. E quando eu fui também mais pra frente morar com outros parentes também foi um dilema muito grande. E foi no auge da minha crise. E eu não tinha condições nem de dormir que prestasse. Eu não tinha energia para nem descansar. E ainda tinha que trabalhar para me sustentar. E num local que era muito difícil de trabalhar, de viver, de trânsito, de tudo. Já era um estresse muito grande. Eu ainda tinha que lidar com os afazeres de uma casa grande. Tem uma pessoa que gostava muito de organização, que era o que fazia bem para a pessoa. E aquilo era muito doloroso para todas as partes, né? Era um problema muito grande, porque eu não conseguia fazer. E o pouco de energia que eu tinha, eu não queria gastar fazendo as coisas de casa no tempo que a pessoa queria, né? No tempo que a pessoa achava que deveria ser feito, ou que deveria ser feito. E isso angustiava muito todo mundo, né? E piorava as minhas dores. Piorava muito. Então, foi um ciclo que eu fui tentando me sair de toda forma até que eu consegui sair. E aí, a cada tempo que ia passando, eu fui me isolando de tudo. Fui me isolando de vida familiar, de parentes, de amigos, etc. As pessoas foram deixando de chamar mesmo pra sair. Era muito doloroso, gente. Você sair, não tem energia, sentindo dor, sair de casa pra ir pra um barzinho que só tem zoado, que só tem gente falando alto, gritando, que as cadeiras são duras, que é um sacrifício, muito trabalhoso para ir para lá, para ter estacionamento, para não sei o que.
essas coisas, tudo. Quem tem dor tá hiperestimulado em tudo, na visão, na audição, no toque de onde está sentado na cadeira. E era muito angustiante. Então as pessoas também foram cansando de chamar, né? E para mim era angustiante porque eu estava me afastando das minhas amizades. Mas ao mesmo tempo eu estava favorecendo e olhando para mim, né? Eu sentia o alívio de estar olhando para mim, sentia o alívio de estar em casa, de estar deitada, de estar fazendo o que eu precisava, mas tinha a tristeza de estar me afastando das amizades. E isso foi acontecendo com tudo, né? A parte social foi denegrindo, o trabalho foi ficando o mínimo possível mesmo. No trabalho eu precisei mudar o turno para a noite, que é muito desafiador, mas de dia era pior para mim, porque era muita zoada, era muita gente, era muito tumulto, era muito quente, era muita gente, era muita força, muito cansaço, muito trabalho árduo. E aquilo me matava. Quando era de noite, eu não conseguia dormir do estresse tão grande que eu estava do dia. Então, mudei para a noite e deu uma melhoradinha na minha qualidade de vida. Eu consegui emagrecer, consegui desmamar vários medicamentos. A pandemia me ajudou muito. A pandemia pode ter feito mal em muitas coisas a muitas pessoas, mas a mim, a pandemia só me trouxe a oportunidade de... A pandemia me ajudou muito. Eu pude ficar sozinha em casa, eu pude cuidar de mim do jeito que dava, dormir sem ninguém atrapalhar, comer no tempo que dava certo, descansar o tanto que eu precisava. Não tinha cobrança, não tinha trabalho fora do meu trabalho. Não tinha que estar interagindo, nem abrindo porta, nem nada. E foi sossegado demais para mim. E aí eu emagreci, desmamei todas as medicações que eu tinha. Consegui o descanso que eu nunca tinha tido. Eu consegui ter sossego, paz. Apesar do estresse do hospital, né? Na época da pandemia foi muito difícil, então essa outra parte me aliviou muito os problemas de estresse do trabalho no hospital. E fora isso, nos relacionamentos amorosos, eu comecei a ter mais consciência nos últimos tempos, acho que dá tipo em 2018, 19, eu fui começando a ver que nas terapias de Theta Healing, de barras de Axis, eu fui tendo a clareza de que relacionamento não era uma coisa boa pra mim. Relacionamento amoroso, sério, não era. Era pesado, era cheio de obrigações, era cheio de cobranças. Eu tinha que dar atenção, eu tinha que participar, e nem sempre eu estava disponível. Na verdade, quase sempre, fisicamente e emocionalmente, eu não estava em condições, e eu ia obrigada por causa do laço que eu tinha com a pessoa. E acabava indo se desgastando, né? Porque a pessoa era diferente, tinha outros costumes, outras necessidades. E eu precisava dar atenção às minhas necessidades e a pessoa não conseguia fazer isso também, né? Não conseguia entender, ficar por dentro. Acho que também um certo peso de responsabilidade por ter uma pessoa que não está sempre disposta, né? Que está adoentada, que requer outro tipo de atenção, também tem esse peso, né? E então, quando foi no último namoro que eu tive, isso eu tava vendo do penúltimo namoro. No último namoro que eu tive essa certeza. Eu fui vendo o quanto a pessoa, assim, gostava de se exibir, fazer as coisas mais pela exibição, não era por mim, era pela pessoa, era pelas redes sociais, era pelas amizades que podia fazer, por estar com a mulher relativamente bonita e mostrar para as pessoas que tinha, e essas coisinhas assim. E eu fui vendo muitos tipos de abuso, muitas atitudes que eram abuso para mim, por exemplo, querer ser servido, essas coisas.
uma criança adulta. E eu fui vendo que aquilo ali não era bom pra mim, não fazia sentido, que eu tava precisando olhar mais pra mim. E a pessoa tava querendo aquela atenção. E não olhava para as minhas necessidades também. Então eu fui vendo e fui mostrando que eu tava vendo a raiz da pessoa, né? E a pessoa foi se desgostando. E foi quando a gente terminou. E assim, eu vivi aquele luto. Sabe aquele luto que você tá aliviado, mas tá ao mesmo tempo com peso? Foi o que aconteceu. Então eu comecei a indagar o que era que eu podia aprender com aquilo tudo que eu já tinha passado. E com o que eu tinha passado agora também. E foi muito construtivo. Foi muito construtivo olhar para isso, entrar em teta, procurar o significado do que eu podia aprender com aquilo dali. Que foi bom ter acontecido aquilo, que foi bom ter terminado, que foi bom eu começar a olhar para mim. E isso me trouxe uma liberdade e um alívio imenso, imenso, imenso. Entender de verdade que eu não precisava de ninguém para estar bem. Que eu não precisava estar num relacionamento. Eu não precisava de ter um namorado. Eu não precisava, estava tudo bem. E tipo assim, se eu tivesse um namorico aqui, etc., tava ótimo, mas sério, não tava. Não dava. É muito, pra mim, é muito pesado ter que me adaptar ao sistema de alguém, ter que incluir meu sistema no de alguém e conhecer família, aquela carga que eu já. E a carga que a gente já tem, a carga que o outro já tem, então. Era pesado pra mim, eu não estava preparada, eu estava gastando uma energia que eu deveria estar gastando com o meu tratamento, com o meu cuidado, né? E foi onde eu percebi isso, que eu tinha que olhar pra mim, que era o momento de olhar pra mim, e quando eu tivesse bem e tivesse sentindo que seria a hora, eu ia encontrar uma pessoa que desse certo, né? E eu fiquei muito contente de ter conseguido isso. E eu consegui da melhor e mais elevada maneira. Pra mim foi muito bom. Foi muito bom. Conheci várias pessoas, né? Gente boa. E fiquei muito feliz pelas pessoas que passaram na minha vida, pelos aprendizados que eu tive. Porém, é muito desafiador pra mim ter que me obrigar a ter um relacionamento com alguém para poder dar satisfação à sociedade, para poder participar de um inconsciente coletivo, de que você tem que casar, que você tem que ter filho, que você tem que... e etc, que você é uma pessoa, não sei o que, maravilhosa, especial, e tem que namorar com alguém. Não tem que nada, não. Não tem que nada. Quem sabe é você das suas necessidades, e se a pessoa quiser somar, agregar, aí tá tudo bem. E se você estiver disponível, foi isso que eu tomei para uma soma. Era uma soma que eu não estava preparada para dar a ninguém no momento, né? E eu fiquei muito feliz por isso. Eu pude entender os meus limites para aquele momento, pude entender o momento que eu estava passando.